por graça de Deus, uma vez o Banco do Brasil me convidou, era muito amigo do gerente, e mais alguns empresários, eles estavam fazendo uma atualização, né, um update lá para os gerentes, daí promoveram um MBA, e eu fiz um MBA sem nunca ter cursado universidade. Não tem valor de pós-graduação, porque eu não tenho, e também faltaria mais 60 horas. E nem peguei o certificado, porque tinha que fazer um trabalho, apresentar, e eu não fiz. E durou 1 ano, isso já faz uns 10 anos atrás. E naquela época eu paguei R$10.500. Nada contra, querido, vocês que receberam a graça de fazer todos os tipos de graduações e pós-graduações. Mas eu quero dizer que, além dos relacionamentos, das amizades que a gente fez no grupo, etc., eu tenho aprendido mais diariamente aos pés do Senhor do que eu aprendi naquele 1 ano lá estudando. Ele é tudo para mim. Paulo Oliveira. Você está longe, né? Bem, enquanto o Paulo se prepara, eu estava esquecendo, o Senhor, na sua bondade, está nos presenteando com a presença do Sérgio. Fica de pé aí, Sérgio. Ele é o diretor da Escola de Negócios, fazendo o negócio à maneira de Deus. E hoje à noite vai estar nos abençoando. Seja bem-vindo, querido. Tá, muito obrigado. Isso. Os pais do Paulo, esses 2 jovens aí bonitão, fica de pé aí, né? Um casal de namorados aí, ó. Paulo também, ó. Uma salva de palma para eles aí, ó. Isso. Glória a Deus. E preciso de um varão ou de uma varoa para vir aqui abençoar o Paulo. Vamos orar e liberar toda a sorte de graça sobre a vida dele. Quem quer vir orar pelo Paulo aqui? Vem cá, querido. Vem cá. Vem. Não, vem. Vem junto também. Amém. Se tem 2, então vai ser reabençoado. Não vou dispensar, né? Vai ser abençoado. Senhor, precisamos de Ti. Precisamos ouvir a Ti nas nossas vidas. Que o Senhor mude o nosso coração, nosso caráter, nossa mente. Senhor, usa o Paulo, não deixe que ele fale da sua mente, das suas experiências, das suas vivências. Senhor, mas que ele possa derramar do Teu trono sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Sérgio, do Rio aí, para você conhecer. Aleluia. Tem sempre uma tecnicalidade aqui, né? Por que não passou o PowerPoint? Deixa eu pegar esse estante aqui. Não, eu fico aqui, acho que é melhor. Aí, que maravilha. Vou jogar fora, viu, gente? Vou fazer passarela. E a garantia sou eu. Quer colocar aqui, ó? Usou o seu mesmo, tá? Tá perfeito. Ó, eu vendo mais barato porque tá com defeito, viu? Tá ok. Bom, é um prazer estar aqui. Meu nome é Paulo Oliveira. Graças ao meu pai, que também está aqui, porque eu sou júnior, né? E meu pai, como foi apresentado aqui, mas não falaram tudo, ele é a razão também de estarmos aqui duplamente, porque não só meu pai, como também é capixaba. Então, cresci aqui ouvindo falar das histórias do Espírito Santo. Primeira lembrança que eu tenho na vida foi com 3 anos de idade. Não sei quão longe você tem a sua memória da sua vida, né? A minha primeira lembrança de vida,
eu sei que minha mãe falou que eu tinha 3 anos de idade, foi uma viagem que eu fiz com meu pai para cá. E eu me lembro da estação de trem, não sei porquê, era de trem. E de ver o trem, encontro, e eu tenho certeza de que o potencial disso é tremendo. E o momento também é muito propício. Então, talvez, sobre esse aspecto, melhor hoje do que há, sei lá, 4, 5 anos atrás, que nós começamos a conversar, pelo menos eu, sobre esse tema aqui. Nós vivemos um momento muito especial. Antes de falar do assunto em si, eu queria me apresentar, então. Eu sou engenheiro formado, mas não exerci nunca engenharia civil. Sempre tive na área de mercado financeiro. 15 anos trabalhei em banco, começando como operador de mesa e chegando ao diretor de tesouraria de alguns bancos internacionais. Na época era o Crédit Lyonnais, o banco francês, e depois o Bank of New York. E essa parte de finanças é a parte de dólar, na época ouro, os derivativos, moeda, juros, toda a parte da tesouraria de um banco, o treasury. Eu era o treasury de um banco. E, por conta disso, tinha um relacionamento com a Bolsa de Derivativos, a BMF, muito forte. Eu fui presidente de algumas câmaras lá e participei como membro do mercado de várias ações desde 85 até 2000. Em 2000, umas 2 semanas atrás, eu tive uma reunião do Banco Interamericano, no BID, para falar lá em Washington. Eu fiz uma bobagem aqui, ó. Mas será que ele estava no do... Não estava lá, né? E aí me apresentaram lá pela primeira vez, assim, fizeram o meu profile, aí falaram tudo que eu fiz, engenharia e cursos e cargos. Aí no final ele falou assim, in the spare time, nas horas vagas, Paulo Oliveira é pastor de uma igreja cristã. Aí eu fiquei pensando, spare time, nós estamos aqui em umas horas vagas, né? Então, paralelo a tudo isso, eu sou membro fundador e já há 16 anos o presidente da Igreja Cristã na Família. Eu conheci o Christian nessa oportunidade lá em 82, 83. A igreja estava começando, nós começamos em 80 em São Paulo. E hoje são 50 igrejas aqui no Brasil, e não tem nenhuma igreja aqui em Vitória, porque nós temos esta aqui, né? Então, não precisa de outra. Mas, principalmente em São Paulo, mas em várias regiões do Brasil e também na Bolívia. Então, em 2000, eu saí do banco, por uma palavra de Deus, que eu não vou falar aqui, senão não tenho tempo, mas para assumir tempo integral com a igreja, que estava necessitando. E fiquei 5 anos, tempo integral lá, trabalhando na restauração da igreja, na concepção, no nosso modelo, que é um modelo bem diferenciado aí, de ministerial, que chama-se Igreja Cristã na Família. Então tem um foco na família muito grande dentro de São Paulo. Em 2005, fui convidado pelo presidente da Bolsa na época, aliás, atual ainda, para constituir um comitê de ética. Eu tinha quase 20 anos de mercado e eu estava fora há 5 anos, mas ele me chamou, me conhecia, pela honestidade, integridade. Ele era o diretor da parte de finanças e custódia, liquidação. Então ele queria alguém que não tivesse nenhum rabo preso com ninguém, com nada, não tinha nenhum histórico de corrupção, para fazer o comitê de ética. E dali, então, surgiu alguns projetos que eu percebi na época. Esse mercado financeiro também não é muito o ambiente de vocês aqui, mas o Brasil estava passando por uma fase, o mundo, por uma fase da chamada desmutualização das bolsas. Uma bolsa de valores deixa de ser uma bolsa privada para ser de um grupo, né, de pessoas, dos corretores, para ser uma instituição aberta, listada na própria bolsa, uma empresa aberta. Isso aconteceu no mundo inteiro e ia acontecer no Brasil também. Então eu propus uma série de coisas para a preparação da bolsa para esse processo de desmutualização. E aí eu participei disso intensamente. Em 2007 a bolsa foi desmutualizada. Em 2008 a BMF, a Bovespa, depois a BMF. E em 2007 ele me convidou para ser o CFO, que é o diretor financeiro da bolsa. E eu declinei, porque eu estava com a igreja, com o Instituto Renovo, que é uma organização social. Passou um ano, a BMF e a Bovespa juntaram.
teve um merge das duas bolsas, e aí ele voltou à carga e falou, não diga não, precisamos de você aqui para ser um dos 5 vice-presidentes da bolsa. E é um convite, assim, financeiramente falando, muito generoso, é um cargo muito interessante, é uma estúdio de muito poder e autoridade lá dentro e com o governo, mas assim, eu estava muito convicto no negócio de Deus, e Deus me deu uma palavra, também não tenho muito tempo para falar disso, mas foi um negócio, só para mostrar o que Deus fez para me convencer disso, né? Em 2003, quando eu estava fora do mercado, por exemplo, portanto há 3 anos, Deus me deu um sonho que eu estava sentado com o Fernando Henrique, que era o presidente na época, 2002 para 2003, sentado numa mesa, e ele estava falando assim, eu queria discutir com você os grandes projetos e os grandes temas que são definidores para os rumos da nação. Um sonho bem pretensioso, né? Eu contei para minha mulher lá, falei, puxa, será? Eu conheci o Fernando Henrique de vista, mas ele nem sabia meu nome. E reuniões, eu conheço mais o pessoal do Banco Central, Ministério da Fazenda. E nada aconteceu. O Fernando Henrique virou ex-presidente, passou o sonho. Em 2008 eu recebi esse convite, 2007 para 2008. Eu estava disposto a dizer não novamente, mas ele me pediu, ele falou, por favor, me dê uma semana. Pense uma semana, só depois de uma semana você diga sim ou não. Eu estava conversando com a minha esposa, nós tínhamos tido essa conversa, eu tenho uma parceria forte com ela, como vocês podem imaginar, né? Então, em 2000, quando eu falei, vou sair do mercado e vou assumir a igreja, com certeza não era uma boa alternativa financeira. Aliás, eu não ganho nada da igreja, então nunca tive nenhum salário da igreja, nada contra, mas não tinha, nem tinha condições. E aí, ela não pestanejou, falou, não, isso aqui é de Deus, vamos lá. Então eu voltei a falar com ela isso aqui, né? Ela está muito... Ela falou, você lembra aquele sonho do Fernando Henrique? Quem sabe não é uma vez de fazer alguma coisa assim, né? 5 anos depois. E eu estava com o computador ligado aí, conversando com ela, e chegou um e-mail, convite, Fernando Henrique Cardoso convida para um almoço. Falei, uau! Era um evento da própria Bolsa, quer dizer, ia ser na Bolsa, mas eram 10 anos da comemoração da privatização da Telebrás, do sistema de telefonia. Então ia ter um almoço de comemoração dos 10 anos e iam fazer a reunião na Bolsa. O Fernando estava no Instituto, que até hoje tem o Instituto FHC. E então eu estava no mailing e me convidaram. Porque eu estava no mailing da Bolsa. Aí eu pensei, mas é muita coincidência falar no assunto, né? Eu falei, eu vou nesse almoço. Aí chegando lá, encontrei as pessoas. A Bolsa de São Paulo fica no centro, num lugar que é de calçadão, tem que chegar a pé. E eu estava chegando, estava a diretora de marketing lá. Oi, Paulo, tudo bem? Como é que está? Veio junto com o presidente? Falei, não, veio sim, está do seu lado. Aí estava o Fernando Henrique. Presidente, aí chegou o presidente da Bolsa, pois não, vamos subir, estava um pouco antes. Vamos para a minha sala. O Fernando falou, não, vamos para a mesa de reunião já. Era uma mesa de U, assim, grandona. E fomos conversando. Ele tinha acabado de voltar da China, contou a história da China e tal. Então, nós 3. Aí ele falou, sente-se aqui. Eu sentei do lado dele. E começou a reunião e foi chegando gente. Não tinha nada a ver comigo, era o ministro da Comunicação, o pessoal do Serjão, né, que era o ministro das Comunicações, que fez todo esse projeto, já tinha falecido. E aí, então, chegou uma hora que foi enchendo de gente, eu falei, eu estou na cabeceira do lado, não estou no meu lugar aqui, né? Me deu um desconforto, eu falei assim, eu vou lá para o fundo. Aí eu levantei e fui saindo, aí eu pensei, mas espera lá, mas foi ele que me convidou, não devo nada para ninguém, e se Deus que me colocou aqui, eu estou falando não, eu vou voltar. Voltei para o meu lugar. E nessa de ir e vir, a cadeira do meu lado, que é onde eu estava em pé, ficou vazia, porque eu estava ocupando espaço, aí as pessoas estavam entrando. Então eu sentei e ficou a única cadeira livre do meu lado. Aí no meio do almoço, chega uma mulher, uma japonesa, senta lá. Eu falei, oi, como vai? Tudo bem e tal? E ela falou assim, me desculpem, hoje foi o 10 anos da morte do Serjão, era a esposa dele. E eu estou vindo da missa de 10 anos lá. E essa história que eu não contei, quando o Serjão estava no hospital morrendo, lá no Einstein, eu estava no banco, Deus me deu uma palavra de ir lá falar com ele. Não conhecia nada a não ser que a PSDB, né? A única relação com o PSDB é minha mãe, que era conterrânea do Mário Covas lá em Santos. Minha mãe é de Santos. E aí, então, eu vou resumir muito essa história, né? Você imagina aí falar com um homem na UTI do Einstein, com o Brasil inteiro ali, porque ele era o ministro mais importante do governo.
E eu fui, eu já aprendi a não desistir, né? Quebrei todas as seguranças, cheguei na UTI. Aí o médico veio falar comigo. Falou, quem que você é? Você é da família? Eu falei, não, você quer falar com ele? Isso não pode, né? Ninguém pode entrar lá. Ele está em segurança lá, em isolamento. Não, você não vai falar com ele. Aí eu falei, bom... Ele falou, olha, agora, se você quiser falar com a família, tem o quarto deles aqui. Eu falei, eu vou. Aí eu fui no quarto, estava lá essa mulher, eu tinha feito uma cartinha. Falei, você não me conhece, sou cristão, Deus me tocou para falar do seu marido, escrever essa carta aqui, que ia falar que Deus abençoe a sua vida, orar e tal. Ela, muito obrigado, um quarto cheio de flores e coisas, então os senadores mandando aquelas condolências lá, né? Ela me tratou assim, protocolarmente, obrigado, tchau, e eu fui embora. E eu confesso que eu saí meio decepcionado, falei, tudo assim, né? Consegui chegar lá no quase e não falar com o cara, eu pensei, será que ele levanta da cama? O que vai acontecer, né? Não aconteceu nada. 10 anos depois, ela senta do meu lado. E aí ela falou aquilo, eu falei, olha, isso é uma coincidência. Aí eu falei, você lembra assim? Ela ficou me olhando assim, com aquela cara de, olha, eu lembro disso. Era você. Aí o Fernando Henrique estava olhando e falou, o que vocês estão falando? Ela contou assim a história, né? E ele falou, que coincidência. Aí eu falei, olha, não existem coincidências. Ele falou, não? Então por que você acha que essas coisas aconteceram? Isso no meio do almoço, né? Todo mundo ali. Aí eu falei, olha, presidente, eu não sei por que aconteceu, mas tem um propósito e cumpre o propósito. Aí ele disse, quer uma sugestão? Pois não. Jogue no bicho. Esse é o nosso presidente. É ateu mesmo. Está confirmado. Aí eu falei, não, tem coisas melhores para fazer com isso. Aí o presidente da Bolsa falou, o Paulo está aqui e tal. Moral da história, eu entrei na Bolsa como um dos diretores dessa área, envolve a área internacional, a área de marketing, mídia, comunicações, a área de relações institucionais, que é a relação com o governo, a área de fomento e desenvolvimento de negócios, que é a relação com o mercado e as corretoras, a área dos IPOs, que é estruturar as empresas que vão ser listadas em bolsa, e a área de sustentabilidade e educacional. Então, bastante coisa na Bolsa. E entre essas coisas, eu estava responsável pelo patrocínio da Bolsa ao Instituto FHC. E aí, então, fiquei mais amigo do Fernando Henrique, já me conhece pelo nome, já sabe quem eu sou. Nos reunimos e um dia ele me chamou lá no Instituto FHC, que é pertinho da Bolsa. Falou, Paulo, vem aqui, senta aqui. Sentei na mesa e falou, eu queria discutir o que nós vamos discutir, definir como... O Instituto FHC é um think tank. Então faz grandes temas. Ele é amigo do Ricardo Lagos, presidente do Chile, do Sanguinetti, Chile e Uruguai, e do primeiro-ministro Felipe González da Espanha. Então temos um grupinho que sempre se encontram. Eles iam trazer para o Brasil mais uma dessas reuniões. Então nós temos que pensar aqui um ciclo de palestras. Eu queria definir com você quais são os grandes temas nacionais que a gente deve discutir. Quando ele falou aquilo... Falei, presidente, eu vou pedir para tirar uma foto. Pode filmar. Nossa, ele chamou o fotógrafo lá, tirei uma foto sentado na mesa, e, né, com coisa aberta. Falei, mas Deus é um negócio incrível, né? Como é que essas coisas... Você imagina uma coisa, acontece outra. Mas é aquilo que ele falou, né? O que ele falou, ele há de cumprir. Né? Então, eu tenho vivido isso. Fiquei na Bolsa... Em 2010, havia um grande projeto, que é a BRAIN. BRAIN é Brasil Investimentos e Negócios. A Bolsa, a FEBRABAN e a Ambima, que é a Associação de Fundos do Brasil, começaram a pensar, por que não existe um centro de negócios internacional no Brasil? Por que a América Latina não tem uma Hong Kong? Que a Hong Kong é para a Ásia, ou Singapura, ou, novamente, Nova York, Londres para o mundo, que eles chamam de IFC, que é International Financial Center, um centro de negócio internacional. Por que não tem aqui? E São Paulo, claro, tem uma vocação para isso. Eu nem vou mostrar, mas os números de São Paulo, 44% das multinacionais da América Latina têm a sede em São Paulo, na cidade de São Paulo. 85% do mercado financeiro da América Latina, do México para a Argentina, é Brasil.
85% do volume negociado em bolsas da América Latina é a BMF-Bovespa. A BMF-Bovespa é a terceira maior bolsa do mundo em tamanho de empresa bolsa. Não o mercado brasileiro é o 9º, 10º maior do mundo. A empresa bolsa é a terceira maior do mundo. A bolsa brasileira é o dobro da bolsa de Nova York. Pouca gente sabe disso. A empresa New York Stock Exchange tem como valor de mercado metade, que é por volta de 7 bilhões de dólares. A bolsa brasileira vale 15 bilhões de dólares. E é a terceira maior do mundo. Ela perde para Hong Kong e para a bolsa, para a CME, para a bolsa de Chicago. E é do mesmo tamanho da Deutsche Börse, que é a bolsa alemã, mas um pouquinho na frente. Então, nós temos aqui números muito fortes no Brasil. Por que não tem um centro de negócio? Então, começamos uma discussão, um projeto, e eu pela Bolsa, e mais outros dois pela Febraban e pela Ambima, criamos um grupo de estudo, chamado na época Ômega, conversamos com o governo, com um monte de gente. Longa história, começou em 2009, em 2010 a gente criou uma associação, chamada BRAIN, que entraram todos os grandes bancos, os presidentes dos bancos, né? Então é Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, HSBC, Citibank, Santander, BTG Pactual, Votorantim, mais a CETIP, a BMF, a Bolsa, né? A Febraban, a Ambima, e mais recentemente a Pricewaterhouse, o Grupo África, que é do Nizanguanais, e a Federação de Comércio, a FEComércio. E constituiu um grupo para poder pensar o que tem que mudar no Brasil para que nós sejamos um país de primeiro mundo nos negócios. E fomos contratar um CEO para essa associação, um presidente do negócio. Contratamos o BCG, que é o Boston Consulting Group, que é uma grande consultoria internacional, para estudar todo mundo e ver por que deu certo e errado nos lugares. Se você pensar bem, a Alemanha é o maior país da Europa, é a terceira economia do mundo, quarta, e Frankfurt é um centro financeiro muito menor do que Londres. O Japão foi, durante décadas, a maior economia da Ásia. Tóquio não é um centro internacional. Então, só tamanho de mercado não justifica isso. Por que Singapura é um centro, Tóquio não é? Porque Paris é mais do que Frankfurt. E Londres, nem se diga. Por quê? Então, estudamos tudo isso aí, chegamos a sérias conclusões, e formou a BRAIN, contratamos a Korn Ferry, que é um headhunter, para procurar o presidente, olhou 40 nomes e não tinha nenhum deles que encaixava. E aí, então, o cara da Korn Ferry falou, tem uma sugestão. Falei, qual a sua sugestão? Você. Falei, eu? Por quê? Não, aí explicou. E era um sonho mesmo. De novo, isso é uma outra matéria também que eu falo sobre vocação, né? Eu sei que estava na minha vocação. E vocação é a palavra vocatio, do latim, chama chamado. Então a vocação não é saber o que você é bom. Vocação é ouvir o que Deus está te chamando a fazer. E sempre a sua vocação, o seu chamado, vai ser para fazer algo que não é o máximo da sua condição material. Ou seja, a maioria dos cristãos oram para que Deus dê o emprego que lhe pague mais. Mas, na verdade, quando for chamado, vai ser o que não paga mais, é o lugar onde você tem que ir. E aí, para mim, sair da Bolsa e ir para a BRAIN não era um bom negócio financeiro, apesar de ser uma excelente posição ainda. É a vocação? É. Agora você me pegou, quer que eu repita o que eu falei, né? Tá bom. A vocação é um chamado, e o chamado nunca é para a melhor alternativa humana que você tem. É sempre para aquilo que Deus está chamando. Então, ele vai te chamar e envolve uma renúncia. Você vai abrir mão de algo. Então, não é o melhor salário. A maioria dos cristãos querem pedir a Deus o melhor salário. E eu aprendi nesse processo, graças a Deus, muitas pessoas me convidaram para trabalhar. E não sei se você pegou a frase, Rudy, mas eu falo aí, mas quando eu saí do banco em 2000, eu recebi muitas chamadas de emprego. E um deles é para ser presidente de uma organização aí grande, mercado. Aí eu disse não, e aí falou, um amigo meu carioca, né, falou, o que é, Paulo, você perdeu a vontade de ganhar dinheiro? Falei, olha, essa foi o que eu lembrei por causa disso. Essa frase você pode escrever, porque muita gente já pegou essa frase aí, que eu falei e guardei, né? Falei, muita gente quer ter a vida que pediu a Deus.
eu quero ter a vida que Deus me pediu. Aí ele parou assim e falou, você com as suas frases. Você quer construir uma casinha no céu, né? Falei, exatamente. E quer um conselho, eu te aconselho a fazer o mesmo. E então, ponderando tudo isso, eu aceitei o desafio de ser o CEO, o presidente da Brain. Então, isso foi em 2010, eu fiz um compromisso de 3 anos, que se encerrou agora dia 15 de agosto. Razão pela qual eu posso estar com vocês aqui, inclusive, porque me deu agora é a minha nova fase de vida, que a minha ideia foi essa. Eu vou ter condições, nesses 3 anos, de ter uma exposição e um conhecimento a pessoas, situações muito maior do que eu tinha, estrategicamente muito bom, ainda que não seja financeiramente tão igual. A Bolsa tem stock option, tem bônus maravilhosos, né? A Brain tem bons salários. E aí, mas foi muito bom esse tempo todo. A minha ideia era, depois desse tempo, aproveitar desse relacionamento para investir nisso que nós estamos fazendo aqui. Reino, empreendedorismo e a oportunidade brasileira com a igreja. Então eu comecei agora com o Instituto Renovo, que já existe há muito tempo, eu sou o presidente, mas vou falar isso depois. Então é o meu contexto aqui de vida, por que eu estou falando essas coisas aqui. Nesse tempo de Brain, muitas viagens, então eu conversei com todos os ministros da Fazenda, presidente do Banco Central, comissões de valores, as CVMs, de Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru, Argentina. Porque é um projeto de integração latino-americano. E a Brain tem que falar de integração latino-americana, tem que falar da atração de investimentos do mundo para cá, e tem que falar do desenvolvimento do mercado brasileiro, que é o ambiente de negócios, que é onde eu estou aqui. Então, o que eu queria falar com vocês essa manhã é sobre isso. Tem um lado macro, que eu sei que não é tão do seu dia a dia, mas que eu preciso falar dele, sobre esse ambiente de negócio que me pediram, o ambiente macroeconômico. Depois, se der um tempo, podemos falar sobre o tati-bitati aí, de como viver dentro desse ambiente no seu negócio específico aí. Ou no seminário, talvez possa falar sobre isso. Eu vou querer cumprir o prazo aqui do meu tempo, né? Então, 11h15? Tá. Então, essa apresentação que fiz a Beraca é uma empresa cristã, é um amigo meu lá de São Paulo, pastor também da igreja. Aliás, o Christian conhece, é o Ulisses. E é uma empresa de matéria-prima para a indústria de cosmético e também de água. Então, começou com cloro, vende tratamento de cloro para todo o Brasil e também hoje está nessa indústria de cosmética muito forte, uma empresa que se internacionalizou. Então, está falando com eles lá em 2012, aproveitei a apresentação aqui, que tem a ver com o que nós vamos falar. Em 99, a The Economist lançou essa capa sobre a Storm Clouds from Brazil, quer dizer, nuvens escuras sobre o Brasil. 99 foi o ano, para mim, muito emblemático aqui, que foi quando teve, eu estou contextualizando ontem para alguém aí, a desvalorização do real, o Armínio Fraga assumiu o Banco Central, inflação crescendo, o Fernando Henrique estava na discussão de como é que ele saia daquela âncora cambial do Gustavo Franco, que era o dólar a 0,94, 1 e pouquinho, você deve lembrar, com saudades talvez, né? Não os exportadores. E foi para 1,90, 1,70. Então, difícil o ambiente. O PIB do Brasil, 3 bi e 400, o investimento estrangeiro direto, 28 bilhões, média de anos de estudo da população, 5,8 anos, taxa de mortalidade, 28,37 por 100 mil. Em 2009, a The Economist fez essa capa famosa, chamada Brasil Takes Off, que é o Cristo Redentor decolando como um foguete. Foi a capa mais vendida do ano da The Economist, foi essa aí. Em 2009 o Brasil estava na moda, foi quando nós estávamos falando da Brain, fazendo esse projeto todo, 2010, que ela foi feita, né? O Brasil tinha um PIB de o per capita de 8 mil dólares, né? 140% de aumento, investimento estrangeiro direto é 48 bi, este ano é 66 bi, é o terceiro maior investimento no mundo, então o terceiro país em atração de investimento estrangeiro é o Brasil. É os Estados Unidos, a China e o Brasil. A média de estudos foi para 7,2, a taxa de mortalidade caiu 40%. Então o Brasil melhorou muito, e uma classe emergente saiu, não vou falar isso para vocês brasileiros, né? A gente fala lá fora isso, 40 milhões de brasileiros na classe média, oportunidades de negócio, crescimento, desenvolvimento, e o Brasil surfou uma onda.
Agora, em 2013, a The Economist fez uma outra capa com esse Cristo Redentor fazendo assim. Ó. E a pergunta é, o Brasil vai dar certo? Há um desânimo com o Brasil mundial hoje, na expectativa do que estava acontecendo, o que deveria acontecer e não aconteceu. Nos problemas, nas crises, e a percepção de que, será que esse governo vai dar errado mesmo? Será que eles vão voo da galinha novamente? Será que a bola da vez agora é o México? Todo mundo está falando muito do México na economia mundial, ou o Peru, que cresce constantemente, ou o Chile. E eu vou falar também sobre isso aqui, porque Chile, que consistentemente tem 20 anos de andar na linha certa, Peru, Colômbia e México fizeram a Aliança do Pacífico. E o Brasil está aliançado com a Argentina, com a Venezuela, com a Bolívia. Estamos assim, muito bem. Estamos em boa companhia. E essa é uma discussão que eu tenho entrado bem dentro dela com o governo. Aqui é a sexta economia em 2012, e aí é uma questão do dólar. Estamos discutindo com a Inglaterra quem é maior. Às vezes é sétimo, às vezes é sexto. E hoje é a sétima maior economia do mundo. E o prognóstico é que em 2030, olha aquela última barra lá. Quarto. Vai depender muito do PIB. Nosso PIBinho de 1% não resolve esse problema. Mas se crescer 4%, que não é nenhum absurdo, nós vamos chegar lá. A pergunta é, olha para o G7 de 2030. Os 7 países mais desenvolvidos. A gente nasceu e cresceu ouvindo falar do G7, os grandes países. O Brasil já é G7. E vai ser quarto. Só que nos 7 vai ter China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Índia em terceiro, Brasil em quarto, Japão em quinto, Rússia em sexto e Alemanha em sétimo. E tem um estudo mais recente falando que quem pode estar em sétimo é a Indonésia, que está lá em 12º ali. Mas que tem uma taxa de crescimento maluca e tem 200 milhões de pessoas. É o tamanho do Brasil. E é o maior país islamita do mundo, Indonésia. Então, o que eu tenho falado nesses lugares, tanto nas igrejas quanto nos governos, tem um relacionamento muito forte com institutos multilaterais, né? Então, o Banco Mundial, o BID, me chamam lá para falar em Washington, o Tesouro Americano me chamou para falar lá, uma palestra com ele sobre relação com o Brasil. E a pergunta, e isso para vocês vão entender bem, é, a composição do G7 só vai ter 2 países ocidentais, Estados Unidos e Brasil. Então, mais do que o mercado doméstico, mais do que consumo, mais do que os 200 milhões de brasileiros, qual a importância da Europa e Estados Unidos em se aliarem com o Brasil, que é uma ponte para a Ásia, que é o país dos BRICS, e que é uma cultura judaico-cristã capitalista. Então, nós podemos reclamar muito do nosso judiciário, da nossa estrutura aqui, mas o Brasil tem um rule of law, que eles chamam, né? Tem um institucional de país incomparável em relação à Rússia, Índia, China. A China é um motor macroeconômico, não tem comparação com o Brasil. Mas, assim, justiça chinesa é ser amigo do cara. Qualquer coisa para dar certo tem que ter alguém do governo lá dentro. O Politburo, que ainda se chama Partido Comunista, o Partido Comunista acabou de criar uma série de inovações essa semana, que aliás é um assunto também espiritual. A última reunião do Politburo chinês foi esta semana, definir algumas coisas. Primeiro, não tem mais restrição para ter um filho só. Que eles precisam disso porque eles estão envelhecendo muito rápido. Segundo, bom, tem várias coisas lá, mas o mais importante que eu queria falar aqui, permissão para que empresas abram capital, de uma maneira geral, porque hoje não é assim lá, e permissão para que bancos estrangeiros ou pequenos, independentes do governo, sejam abertos. Então, virou um país capitalista. Só que o comando é comunista, aspas. Então, não tem rule of law. Então, o Brasil tem um potencial muito grande dentro disso. E, espiritualmente falando, esse legado que estava na Europa, com a Alemanha e Inglaterra, nos países da Reforma, que passou para os Estados Unidos, que foi quem basicamente nos evangelizou, está passando para nós também. Então, qual é o papel do Brasil neste mundo de daqui a 20, 30 anos? Essa é a nossa pergunta principal. E eu vou falar também sobre isso aqui.
A América Latina está junto disso. Também tem 2 capas da The Economist aqui, de 2002 e 2010. A América Latina perdeu o seu caminho. Crises, dívidas, problemas políticos, guerras. A América Latina era muito complicada. Mas agora, esse nobody's backyard, quer dizer, esse é um mapa mundi de ponta cabeça, né? A América Latina lá para cima e os Estados Unidos para baixo. E nessa capa aqui, eles me entrevistaram. Eu estou aqui falando nessa edição da The Economist. E o redator-chefe deles veio aqui para o Brasil, fez a entrevista, falou comigo lá. Aliás, eu fui o único brasileiro citado 2 vezes aí na matéria. E ele me falou o seguinte, estava dando risada daquele foguete lá, ele falou, olha, quando nós fizemos em 2009 a capa da The Economist com Cristo Redentor subindo, a pergunta que a gente tinha ali na redação era qual vai ser a reação da Igreja Católica? De pegar um símbolo religioso e transformar num foguete. Qual foi a reação da Igreja Católica? Nenhuma. Agora, imagina se a The Economist faz uma capa com um símbolo islamita. Porque essa é uma revista mundial. Se ela faz uma brincadeira com Maomé, ou com o judaísmo. Então, eu falei assim, olha, isso é Brasil. O Brasil tem uma capacidade de amalgamar, de juntar, de absorver. Tem uma relax, o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira e tem mais de 100 anos sem nenhuma guerra. Não tem nenhum problema com nenhum vizinho militar. Quando você fala isso para o americano, ele fica 100 anos sem nenhuma guerra. Porque você chega no aeroporto de Washington, lá no local, que é o DCA lá, e tem lá os displays, God bless all troops. Né? Deus abençoe nossas tropas. É um negócio que está no DNA americano. Nós não. Eu conheci um rapaz do Afeganistão, eu lembrei por causa do Sandro aqui, né? Ele é filho de um general afegão que, quando a Rússia invadiu, ele fugiu para os Estados Unidos. Morava em Washington. E o Serra, o governador de São Paulo, aí, o José Serra, quando ele foi exilado do Brasil para o Chile, e quando o Allende foi deposto e morto, ele foi reexilado para os Estados Unidos. E aí, então, ele morava lá em Washington e era vizinho desse cara. E aí, então, pouca gente sabe disso, mas teve um atentado contra eles lá, porque o Afeganistão é um negócio complicado, e a mulher dele foi morta nos Estados Unidos. E eles ficaram muito preocupados, o Serra estava voltando para o Brasil, convidou para vir para o Brasil, e esse rapaz afegão veio para São Paulo. Um afegão. Eu lembrei porque tem a ver com vocês aqui em Vitória, né? Eu recebi o boletim do Sandro essa semana, estava vendo as notícias, ele visitou lá, voltou lá para Cabo para visitar o pessoal. Estava pensando nisso. E esse rapaz falando para mim lá no encontro em Campos do Jordão, e que eu comecei a falar de Cabo, por causa do Sandro, eu conheço um monte de coisa lá, né? Lugares. Tá falando, você conhece o Afeganistão? Você já esteve lá? Não. Hoje está convidado. Eu falei, por quê? O Brasil é um país impressionante. Eu vim para cá e eu descobri que um judeu é amigo de um libanês. Convivem. Né? Tem a Hebraica, que é o maior clube hebraico judeu do mundo, é a Hebraica de São Paulo. O maior clube judeu do mundo é a Hebraica. Aliás, eu sou sócio dela, porque a minha mulher é judia. E o Monte Líbano e o Sírio. E a comunidade se reúne e se congraça, andam juntos. Isso não existe em outros lugares do mundo, existe no Brasil. Então, nós temos aqui uma característica que é muito importante de congregar, integrar, se relacionar. Você deve ter ouvido de missões, tantas coisas. Conheço um brasileiro que, como nós, eu sou brasileiro, o Rudy é brasileiro, né? Pode escolher aqui, que ninguém diria que nós somos brasileiros, somos muito diferentes, todos somos brasileiros. E esse rapaz estava lá na África, quando teve o atentado no Sudão, e pensaram que ele era americano. Queriam pegar ele lá, porque os Estados Unidos foi lá e bombardeou. E aí, então, queriam pegar na rua. E aí ele está, não, eu sou brasileiro, Eu falei, você é brasileiro?
Sou brasileiro. Ô, Brasil! Ronaldo! E aí já começa a brincadeira. Então, isso é muito forte. Bom. Na China é Ronaldinho. E o que acontece? Nós temos entrada. O que nós vamos fazer com isso? Para mim é o maior desafio. O que nós vamos fazer com esse ativo? Então, a América Latina está num momento excelente no mundo. Nós somos matéria-prima, né? Produtores de matéria-prima. As commodities estão em alta durante muito tempo. Esse ciclo está acabando. O boom das matérias-primas está acabando. E nós vamos sentir o drama aqui. Assim como o Chile vai sentir o drama, porque ele vive basicamente do cobre que está lá. Fez uma boa lição de casa. O Chile é 1/10 do Brasil, mas depende de matéria-prima. Colômbia depende de matéria-prima. A América Latina é matéria-prima. Então Deus abençoe a Vale, a São Marco, né? Continue growing up. Mas o Brasil não pode ser a quarta economia do mundo exportando soja, petróleo e minério de ferro. Tem que exportar brasileiro. Tem que ter gente. E aí nós temos que treinar as pessoas. Porque nenhum país se faz sem esse tipo de educação. Esse é o nosso grande desafio e deveria ser esse o desafio da igreja. Estamos envolvidos nisso agora. O mundo é reunido em blocos. Estados Unidos e Canadá, o México está no NAFTA também, mas assim, essas grandes cidades estão ali, né? A Europa, não se diga, a zona europeia, Oriente Médio, Ásia. A América Latina é um branco. Não tem nenhuma integração entre os países da América Latina. E isso é cultural. Eu estive na Colômbia, junto com a delegação do Lula, aí, já ex-presidente. Mega, nunca vi um PIB brasileiro, os presidentes das grandes empresas estavam lá. Aliás, Vale, Gerdau, o Itaú, o grupo Votorantim, todos os grandes empresários brasileiros. O Lula juntou a turminha, o Banco BID patrocinou o evento lá com os grandes empresários colombianos. E o Lula é uma pessoa incrível, assim, a capacidade dele de falar, né? Eu já vi várias vezes, é sempre igual. Ele começa a falar, fala, tem um discurso aqui, mas eu não vou ler, não. E ele é muito bom comunicador. Então estava o presidente Santos lá, que é o que vem depois do Uribe, e falou, quero congratular o companheiro Santos por ter tido a grandeza de estender a mão para o companheiro Chaves, que naquela época estava vivo, né? E fazer a relação de paz Colômbia-Venezuela, que é uma tensão violenta ali entre os dois. Isso é um ato de grandeza. Eu quero dizer para vocês que nós estamos na América Latina separados, temos divisões naturais. O Brasil é o único país que fala português, claro, é o maior país da região, de costas para a América Latina, porque nós temos as florestas e toda a dificuldade de relacionamento de oeste, né? Nós estamos olhando para o Atlântico, eles estão indo para o Pacífico. Então, como integrar? Nós temos um desafio de integração, precisamos fazer... Aí soltou aquela frase, aquela pérola. Estava com o André Esteves, que é o dono do BTG Pactual. Fui para a cara dele e falei assim, realmente ouvi isso do Lula. Aí ele falou assim, na América Latina não é mais tempo da espada de Simão Bolívar. É tempo dos bancos de investimento. Falei, em 2003, com aquela crise toda, com aquele medo do Lula, PT, né? Então, existe uma coisa mudando aqui e nós temos que entender. O mundo, por outro lado, está piorando. Então, Save the City. Essa é a capa da The Economist para falando de Londres, 2012. Crise, os efeitos dessa crise. Em 2012, pela primeira vez, o PIB mundial foi menor em Estados Unidos e Europa do que fora. Então, o mundo já é maior fora dos Estados Unidos e da Europa. Claro que a China, de novo, tem um grande peso com isso e o Japão também, mas o Brasil está junto nessa história. O mundo está crescendo para a Ásia. O que vai acontecer com essa mudança? O que vai de errado com a economia americana? Isso foi 2011, né? Os americanos têm essa vantagem. Eles chamam de write-off, né? O cara limpa e começa do zero. A economia americana está se levantando. A economia europeia vai demorar muito tempo. A Europa está numa confusão, e é uma confusão política, uma confusão econômica e uma confusão de mercado, regulatória. Então é um problema sério. Estava em Washington agora na abertura da ONU, e tinha uma reunião com o vice-presidente da Comunidade Europeia. E eu tive que falar com ele. Ele é um finlandês. Não tem chance da Europa dar certo tão cedo. A Alemanha está na frente dos demais, mas creiam, essa confusão ela é tripla. É um nó muito complicado, são muitos países, não tem esse drive americano de dizer você quebrou, bola para frente, começa do zero.
Então, sofre muito, 3, 4 anos depois está de novo levantando. Os Estados Unidos está se levantando. Agora o Brasil, quais são nossas capas? O meu chefe lá na Brain era o Fábio Barbosa. O Fábio Barbosa era na época o presidente de Santander e da Febraban, hoje é o presidente da Abril. Então ele faz a capa da Veja, da Exame, né? Estava falando com ele, você só coloca uma capa ruim do Brasil, né? É a vez do Brasil, problema de infraestrutura. O Brasil sem amarras. Não dá mais, não aguentamos mais as nossas crises. 7 soluções para o apagão de mão de obra. O Brasil, as horas do mundo. Então, nós temos aqui problemas. Que são esses problemas estruturais brasileiros que vocês conhecem bem. Não vou falar tanto deles aqui, mas quero falar de algumas soluções. Bom, acho que aqui aí eu falei da história da Brain, que eu já contei. Quem são os associados. E agora eu quero entrar no que é mais interessante, que é como que é o nosso diagnóstico. Então, a Brain, nesse tempo todo, e eu estava lá bolando esse negócio, fizemos um estudo sobre atratividade. O que faz com que a gente atraia recursos e investimentos para o país. E na nossa igreja, aqui na Igreja da Família, a gente tem um modelo que chama de pilares, tem 4 pilares. Está com esse pilar na cabeça, eu falei, vamos pensar quais são os pilares que definem a atratividade. Foi uma noite de inspiração aí. Eu propus lá, e o pessoal do BCG fez o trabalho. Nós chegamos a 7 pilares. E esse é um relatório. Depois, quem quiser, tem o site, você pode entrar, baixar lá em PDF. Tem todo o relatório. Atratividade do Brasil como um polo internacional de investimentos e negócios. O que define? De baixo para cima. Ambiente macroeconômico. Você tem que ter uma economia crescendo. Quando a economia está crescendo, todo mundo quer investir. Então, você é um empresário empreendedor. Você está vendo que o negócio o pessoal está comprando, você vai produzindo. Aí você pensa numa numa fábrica, planta. Numa nova fábrica, numa nova estrutura, contratar mais gente, aumentar, internacionalizar. Por quê? Porque a economia está dizendo, vai que é a hora. Então, quando o ambiente macroeconômico é positivo, está todo mundo feliz. Quando o ambiente macroeconômico é negativo, recessão, ninguém quer saber de investir. O empresário fala, vou guardar meu dinheiro aqui, bota aqui no banco, manda para fora do país, eu vou perder dinheiro se eu começar agora a investir e der errado. Então, macroeconomia manda nisso. Por isso que a China é forte, porque ela cresce, quando está ruim, 7%. E quando está bem, 10%, 11%. Então, você imagina, o Brasil, se crescer 7%, quebra. Nós não temos, que eu chamo carenagem. Isso é que nem um carro, né? Você tem que ter motor e tem que ter carenagem, infraestrutura. Se você crescer mais do que 4 anos no Brasil, começa a tremer tudo. Imagina você botar um motor de Ferrari num Fusca. Se você chegar a 150, está explodindo o carro. Começa a trepidar, né? Primeira vez que eu peguei um carro alemão numa autobahn, eu entendi essa diferença, que lá não tem limite de velocidade. Falei, agora vamos acelerar, mas assim, quem acelerava era Audi, Porsche, Mercedes, esses... Eu não, eu estava com, sei lá, um Opel. Quando chegou em 150, começa a direção, eu falei, meu Deus do céu, vou quebrar aqui. Aí vem o cara da Mercedes a 200. Não é só motor. A estabilidade quem dá é a estrutura. O Brasil não tem isso. Então começa a faltar coisa, desassiste o outro, os preços relativos. Então, macroeconomia é o chave. A China é grande por causa disso. Porque ela cresce. O Rudy é melhor que eu em China. Eu tenho ido lá constantemente, mas assim, é impressionante. Eles mostram um vídeo assim, olha, aqui é um pasto. 5 anos depois, aqui é uma cidade de 200 mil habitantes. Prédio, estrada, hospital, ginásio, tudo. O tremendo é, você vai, enxerga um tanque de peixe num lado, um pasto no outro e 2 autopistas, uma para cá, outra para cá. Uhum. Para quê? Tá esperando É isso. Eu ia falar justamente isso aqui agora, você me pegou a minha deixa aqui. Eu estava lá num seminário, um grande fundo chinês lá do governo, obviamente, ele estava falando, nós investimos 300 bilhões de dólares em 80 aeroportos.
Eles definiram 80 cidades na China e construíram um aeroporto. 300 bilhões de dólares. Tem fluxo para 80 aeroportos? Não. Não tem. Mas o governo falou, vamos lá, bota aí e constrói. O aeroporto de Xangai, onde eu estava, o meu finger era 231. Era o gate. Congonhas não. Cumbica, que é o maior de São Paulo, tem 50. E o aeroporto de Xangai Internacional tem o Congonhas dele lá, que é outro também enorme, que é mais para voo local. Então é uma estupidez o que os caras fizeram. O Brasil não tem 4 bilhões para colocar num aeroporto. Agora que estão construindo lá o terminal de Cumbica, vamos ver se fica pronto na época da Copa, estou duvidando. Quando eu passo lá, fico olhando lá, falo, meu amigo, isso aqui... E se ficar pronto o aeroporto, não vai ficar pronto o viaduto. Não é no roteiro, não tem a vontade política, né? Não define. E aí então os chineses falam assim, olha, aqui na China nós temos um ditado, quer prosperar, construa a estrada primeiro. Bem chinês isso, né? Aí falaram, nós temos um ditado no Brasil, quer prosperar, faz o mercado, enche de gente. E quando você tiver 300 bilhões de passageiros querendo andar, aí você constrói o aeroporto. Então a gente tem muita coisa e não tem infraestrutura. Então não é à toa que a concessão de aeroporto foi sucesso, porque é bater em morto. Construir aeroporto aqui no Brasil é ganhar dinheiro fácil, se a infra-aero deixar. Aliás, como eu sou meio capixaba, posso falar, esse aeroporto de Vitória é uma vergonha. Então eu ouvi falar quanto tempo vai ficar o outro, eu não sei como é que tá, não sei que história, não sei quantas anda, mas não é possível um negócio desse. Quando eu cheguei de novo, falei, né, não mudou nada. Tem os tapumes lá de novo ainda, né? Todo aeroporto está em construção sempre, isso é uma coisa mundial, qualquer aeroporto está sempre... Mas não é... Esse é o Brasil. Então, infraestrutura. Ambiente institucional, eu já falei, é esse clima de política, poderes, independência, democracia, que nós temos muito mais do que os nossos concorrentes de BRICS. Comparar com os Estados Unidos e Europa é outra história. Podemos reclamar do nosso Supremo Tribunal Federal, mas olha o que ele está fazendo. Está botando o dedo numa ferida que ninguém imaginava que ia acontecer. Então não é tanto quanto muitos gostariam, mas é muito mais do que jamais se imaginou. E sem quebrar o país. Talento e capital humano é gente. Então, eu faço uma piadinha assim, imagina que você vai na Nova York, na Broadway, quer ver uma peça de teatro lá da Broadway. O que leva uma pessoa a sair de casa e assistir uma peça de teatro na Broadway? Falar, peça boa. Não. Antes disso, primeira coisa, ele tem que ter certeza de que ele vai sair de casa, vai chegar lá, não vai ser assaltado, e que ele vai ter um restaurante para ir depois, e que ele vai poder andar na rua com liberdade, que vai ser gostoso. Então o ambiente tem que ser bom para ele se dignar a querer ir assistir uma peça de teatro. Isso é ambiente macroeconômico, institucional. Depois ele tem que chegar no teatro, tem que ter uma infraestrutura. Ar-condicionado, cadeira macia, high-tech, novo. E diga de passagem, a China dá um banho nos Estados Unidos. Você sai da China e volta para os Estados Unidos, parece que está entrando num país terceiro mundo. É tudo zero e barato. E a cada 5, 7 anos eles renovam tudo. Né? Faz de novo. Refurbish. Você entra num hotel lá, Hyatt, paga $150, é uma suíte de luxo com o que você imaginar de eletrônico, elétrico. É um negócio impressionante. Gente, você tem que ter desde o cara que vende o ticket até o lanterninha lá, se existir isso ainda. O cara do backstage está lá cuidando da peça. E sem falar o ator principal, que tem que ser um cara bom. Tem que ter gente para você assistir uma peça. Então é um conjunto de fatores que faz com que você queira. E depois disso, tem que ter comunicação, que é essa conectividade com o mundo. Está fácil. O Brasil é zero conectado, praticamente zero conectado, com a América Latina. É mais fácil ligar para os Estados Unidos que para a Bolívia. Não tem estrada. Nós temos uma selva no meio do caminho ali. E eles têm uma cordilheira. Então, a conectividade, mega projetos têm que ser feitos para integrar. E imagem. Fala bem. Se eu ouvir propaganda, olha, essa peça é boa. Aí todo mundo vai a um sucesso de bilheteria. Queremos ser um sucesso de bilheteria, temos que trabalhar tudo isso. Eu não tenho esse tempo aqui, mas cada um desses 7 pilares tem 57 indicadores que determinam.
E nós comparamos o Brasil com todos os grandes países para poder ver o que faz. Então, em macroeconomia, ó, crescimento econômico, o Brasil está muito bom lá. Estabilidade monetária, o Brasil está bem razoável, está no verde. Eu falei para o governo, olha, isso aqui não tem nada político, mas assim, o bom aqui é o seguinte, da esquerda para a direita, quanto mais para a direita, melhor. E do vermelho para o verde, quanto mais verde, melhor. Mas não tem nada político aqui. Então, solidez fiscal. Vulnerabilidade externa, está no meio do caminho. Volatilidade econômica. O Brasil é um país estável há muito tempo. Quem está para a rabeira aqui, ó, Hong Kong, Estados Unidos, Singapura, Inglaterra, Japão, estão no vermelho, porque a economia e o Brasil está estável. Desenvolvimento humano, onde nós estamos no desenvolvimento humano? Estamos na frente da Índia e da China. E distribuição de renda, melhorou muito. Nós somos o último. Ainda é uma cidade desigual. Ambiente institucional. Não vou falar todos aqui, não, mas aqui, estabilidade política, regulatória, jurídica. Nosso problema aqui, flexibilidade do mercado de trabalho. Só perde da França, que a França, ai meu Deus, é um negócio... Lá quando tem greve é bom, né? Então aqui, a nossa lei de trabalho é tão pró-trabalhador que não tem um dono da empresa. Então, se vocês são empresários, empreendedores, na hora de contratar, você vai descobrir o que funciona. Quanto custa isso, quanto custa demitir, quanto você paga de infraestrutura. 110% sobre o salário. Bom, está pior a coisa aqui. Em São Paulo estava barato. Somando tudo, né? Claro. Então, você tem está carregando um peso que é insuportável. Aí você vai num lugar como Singapura, é impressionante. E aí, esse é o pior indicador dos 57. É facilidade para empresas pagarem impostos. Eu não estou falando de carga tributária. Eu estou falando de quão fácil é pagar imposto. O Brasil demora 2.600 horas por ano para pagar impostos. Uma empresa média. É o último do mundo, mas é o último sozinho, campeão invicto. O penúltimo, com 1.300, que é metade do Brasil, é a Bolívia. Se você vai pagar ICMS, como é que você paga? É imposto dentro de imposto. Então, quanto tempo você gasta para poder manter em dia a sua empresa com os impostos? A burocracia dos impostos. O Brasil tem um imposto, agora eu não lembro agora, a cada mês, um negócio assim. A cada dia muda uma regulação. Eu estava com o presidente, aliás, estou lembrando do Cristian, lembrando do Chile bastante. Estava lá com o presidente de uma empresa chilena que chama-se Sonda. Não sei se você conhece, a Sonda é uma empresa de TI. E esse cara, ele é amigo do Pinheira, que é o presidente do Chile. Quando eu fui lá, eles tinham acabado de... Até interessante, porque o Pinheira é um esportista, ele está acabando o mandato dele agora, né? Acho que é hoje ou amanhã, né? Hoje é 16. Amanhã é eleição no Chile. Não vai votar, hein, Cristian? Então, ele é um cara que gosta de... rico, né? Era um dos donos da LAN, e gosta de carros, helicópteros. Então, ele tem um helicóptero. Só que ele é o presidente. Então, ele saiu de helicóptero e chamou esse cara para ir junto. Deu uma pane seca. Desceu o helicóptero no meio do nada lá, sem gasolina. E aí, então, ele botou a culpa no cara. Imagina o presidente sair escondido de helicóptero e descer no meio do negócio lá porque não tinha gasolina. Então, aí o cara tinha acontecido aquilo, ele estava falando, foi complicado. Tal. Então, é uma pessoa que tem um relacionamento grande com o presidente do país. Ele está no Brasil, a Sonda faz TI aqui, IT. Né? Eu falei, olha, o seu nome é meio infeliz, né? Para Brasil. Falei, já me falaram isso, porque não sei aqui, mas Sonda em São Paulo é uma rede de supermercados. Então, quando você fala Sonda, você pensa no supermercado. Falei, me falaram que tinha mudado de nome, mas eu vou mudar o nome da minha empresa? Eu não vou mudar o nome da empresa. E aí, então, falaram para ele mudar, e ele falou, então, tá bom, então vou chamar Sonda IT, que é de TI, né? IT em inglês. Aí começaram a perguntar por que a empresa dele era do IT. Sonda IT. Então, o nome é complicado. Agora, esse cara, ele está em algumas cidades aqui no Brasil. Já 40% do faturamento dele é Brasil.
Ele não prescinde, é o maior mercado fora do Chile, é o Brasil, e está crescendo, vai ser o maior. Ele já é a quarta maior do Brasil no segmento dele, de TI. E aí, então, ele tem várias empresas aqui, cada cidade paga o ISS. E o ISS tem umas alíquotas diferentes. São Paulo é 5%, outros lugares, vai. E cada cidade dizia, você tem que pagar, o fato gerador é aqui. Então, onde ele tem que pagar? É São Paulo, é Campinas, é Rio? E aí, então, ele, de uma maneira muito salomônica e burra, pagou um pouquinho em cada um. Arranjou 4 fiscais dizendo que você está devendo o resto. E aí, foi um fiscal lá falar com ele, falou assim, você está devendo, bora, podemos resolver o seu problema. Aí, nessa hora que deu o trânsito, ele falou assim, olha, não estou dizendo que eu sou mais honesto que os brasileiros, mas aqui no Chile não tem isso não. E não tem mesmo. Porque tem o IVA. É um imposto único. Então tudo está simplificado. Ele falou assim, olha, aqui no Chile eu gasto com administração e financeiro 4 vezes menos número de pessoas do que no Brasil. Você tem que contratar de gente para cuidar desse problema que é a burocracia. Contabilista, advogado, revisor, para fazer as notas fiscais, para andar em dia, auditoria. Isso é peso. E isso vai carregando a gente. Que é um problema que os Estados Unidos têm de outro jeito. Os Estados Unidos é problema de advogado. Não sei se vocês já viram isso aí, mas já tem até cálculo bem feito desse negócio. Quanto custa para General Motors, quando vai construir um carro, o custo de ser um país dos advogados, em que você tem que ter prevenção contra tudo e pagar seguro de tudo. Esse é um custo que não tem nada a ver com o carro e que está embutido no preço. Então você começa a ficar sem produtividade, é aí que tem que mudar. Então o Brasil é o pior do mundo em pagar imposto, para não dizer em taxa de imposto, que é uma questão de retorno. Se você pagar imposto, o governo pagar de volta de serviço, está ótimo. Agora, se você paga tudo, ainda não tem segurança, não tem saúde, não tem transporte, aí... Bom, gente, eu vou falar aqui bastante, porque o assunto... Eu acho que esse é o assunto da igreja. O Brasil tem um verde lá bom, que é contingente demográfico, é o chamado bônus demográfico. Falando isso de manhã lá na casa do Rudy. O Brasil é a maior economia do mundo com bônus demográfico. O que é bônus demográfico? Tem mais gente entrando na economia do que se aposentando. A população economicamente ativa do Brasil está crescendo. Isso não é uma verdade na Europa há muito tempo. Tem mais gente se aposentando do que nascendo. Não é verdade na Rússia. Não é verdade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2010, pela primeira vez, parou de crescer a população economicamente ativa. E a produtividade americana vinda do trabalho feminino estagnou. Desde pós-guerra, as mulheres começaram a trabalhar e começou a aumentar a produtividade. Chegou no máximo, 45%. Não passa. Então, os Estados Unidos chegou num patamar. E agora? É claro que é um país rico. Então, o aposentado tem dinheiro. Guardou. Ele vai viver. Só que ele não está produzindo mais. E o filho dele tem menos poder de produção do que a geração dele, porque é menor. O país está diminuindo. Envelhecendo, a pirâmide etária está invertida. E isso acontece na China, o que pouca gente nota, por isso que eles mudaram agora essa lei. Porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões, mas ela está parada. A Índia continua crescendo, que é o maior país ali, o primeiro lá é a Índia. Tem 1 bilhão e 200 milhões e produzindo indiano. A nossa taxa demográfica no Rio de Janeiro é 1,8. Isso é abaixo do vegetativo. Então o Rio de Janeiro já está diminuindo de população. E o Brasil vai estagnar em 235 milhões. Que é muito pouco para o nosso tamanho. Então nós temos uma geração. Nós temos 30 anos de uma geração. Aqui você deve... Eu tenho certeza aqui que na sua geração, quando o seu pai se aposenta, seus pais se aposentaram, vocês, filhos, bancaram os pais. Agora, para muitos aqui, os seus filhos já talvez não banquem vocês. E com certeza os filhos dele não vão bancar. Então nós estamos passando pelo Brasil, na questão de previdência, a mesma coisa que a Europa faz. O indivíduo poupa em vida e é o dinheiro dele. Ele não vai deixar de herança, não, porque quando ele ficar velho, ele se aposenta, ele vai gastar o dinheiro dele. O filho que ganha o dinheiro dele também.
Ele vai consumindo, é programado isso, quanto dinheiro eu vou precisar para viver, e eu vou gastando esse dinheiro. Eu acumulei, me aposento e vou gastando, para manter o mesmo padrão. Bom para a pessoa, para a economia, não aumenta a produção. E o problema da Europa é que esse cálculo atuarial foi feito há 20 anos atrás, com uma expectativa de vida menor que a de hoje. Então, um indivíduo com 90 anos está vivo e gastando mais, porque gasta mais de medicina e tudo mais. E aí que explode a Previdência. O Japão está fazendo o maior projeto. Ele tem um projeto de falar, olha, meu amigo, pense se vale a pena. E um outro projeto, o Japão é maluco, Os jovens japoneses não querem casar. Por quê? Porque na mentalidade, isso eu estava falando também ontem, né? Na China é um pouco diferente, mas no Japão, o homem tem a responsabilidade da casa. Ele vai ter que trabalhar 15 horas por dia. Ele vai ter que comprar uma casa, ele vai ter que... Custa muito caro, então para que eu vou casar? E tem um fenômeno, eu estava no UOL aí, um mês atrás, até guardei para minha mulher lá, que é pediatra. Os rapazes japoneses, eles estão se relacionando virtualmente com um joguinho da Nintendo, que é esqueci o nome, mas é uma boneca. É uma namorada virtual. Então você é um avatar, é um personagem, você tem lá 17 anos, e a geração que ele não teve no colégio, onde ele namorava na escola, ele namora no joguinho. E chega a ser patológico, tem psicólogo para tentar convencer os garotos japoneses a se relacionarem com pessoas físicas. Porque a cultura japonesa é essa. Eu tenho um rapaz da igreja que está lá no Japão, ele voltou de lá e falou assim, eu fiquei um mês sem falar. Não emiti um som. Eles não podem falar alto, obviamente, e em casa, silêncio. Cada um na sua. Então, quando você fala brasileiro, meio italianão, assim, blá, 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 agride o ouvido japonês, porque está acostumado com um silêncio absoluto. Então, é um mundo. E eu acho que, porque isso é importante, porque gente é a matéria-prima da igreja. Nós devíamos ser a multinacional que produz recursos humanos. Ninguém produz melhores trabalhadores do que uma igreja. Caráter, qualidade, produtividade, deveria ser assim. E este foi o grande dínamo de Europa e Estados Unidos, sociedades cristãs. A ética do trabalho. Nós estamos perdendo isso. Então, no macro, a igreja tem que se preocupar com gente. E no Brasil, educação. Todo o vermelho aqui é qualidade de ensino básico. É a pior do mundo, dessa comparação. Quantidade de ensino superior, está meio na metade ali, a desenvolver. Alinhamento do ensino superior com o mercado, é o pior. Então, o que você aprende na faculdade, você não usa no mercado. Todo mundo, no Brasil, a educação, o drive da educação é o empregado, porque você já tem, o Brasil tem um sonho de estudar na cabeça. Já entrou isso, você precisa fazer uma faculdade. Então, o indivíduo vai procurar fazer uma faculdade. Então, a atendente, a recepcionista, vai fazer uma faculdade. Ela pode pagar o quê? 200, 300 reais por mês? Então, ela vai fazer uma faculdade. As faculdades ofereceram o que o estudante quer. Que é uma escola de 300 reais por mês que não ensina nada. Desculpe. Então, nada contra a Unip e nada a favor. Estácio, Uniban. É uma máquina de fazer dinheiro para eles. Você sai formado com um diploma, não sabe nada. E aí, ó, a recepcionista da Brain lá, estava lá, eu vou fazer administração. Eu falei, por quê? Porque eu gosto muito. Então, você gosta de administração? Não, falaram que é muito importante. Eu falei, ok, mas você gosta de fazer conta, contabilidade, matemática? Detesto. O que vai acontecer? Ela se forma e vai ser despedida como recepcionista. E não será contratada como administradora. Aí a pessoa que gosta sabe que não gosta de matemática, fala, não, eu vou fazer jornalismo. Vou fazer marketing mídia, web design. De novo, nada contra, porque precisamos disso. Mas a quantidade de brasileiros que fazem essas coisas, ninguém quer fazer engenharia.
Aí o que acontece? Apagão de engenharia. A Petrobras está contratando por R$10.000 um soldador. Quem quer ganhar R$10.000 por mês? Fila. Agora, tem que ser um soldador com 10 anos de experiência, solda debaixo d'água. Por que quer 10 mil? Porque não tem. Não tem, tem uma meia dúzia que fez isso aí. Quem está na fala pensando, serei soldador? Ninguém. As funções técnicas no Brasil não são valorizadas. A gente precisa. Então a educação está totalmente distorcida. Virou uma máquina de fazer dinheiro. A igreja deveria estar falando para a pessoa qual é a vocação dela. Não é o meu assunto aqui também, mas esse é um assunto para mim lá em São Paulo muito forte. A igreja boa, que eu me considero uma igreja boa, considero vocês uma igreja boa. A igreja boa é boa em dizer à pessoa o que é certo e o que é errado. Santidade, pecado, crescimento com Deus, conhecimento. Nós pregamos isso. Mas nós somos muito ruins de dizer o que é melhor e o que é pior. Que é o que você tem. Uma vez que você está puro, santo e ok, você vai fazer o quê? Aí não é a diferença entre certo e errado. Porque não é certo nem errado em engenharia, vendas ou advocacia. Mas qual que é a palavra de Deus para a minha vida? Eu vou casar com quem? Eu vou morar aonde? São definições que a igreja pode trazer. Que o discipulado traz. Longe de hard shepherd. Não estou falando do cara que vai, o guru, que vai dizer para você o que vai fazer na vida. Mas alguém tem que te dar um caminho. E tomar a responsabilidade de dizer, na sua vida tem essa palavra. Porque é nisso que você vai acreditar. Eu acreditei nisso. Então eu sei que a minha vida depende de decisões que não são só teste vocacional. Porque o teste vocacional olha porque eu gosto. Não olha para aquilo que Deus quer de mim. Então tem que ter sacerdócio dando palavra profética na vida das pessoas. Esse é o papel da igreja. Então, gente é o nosso assunto. E o outro assunto da igreja, bom, infraestrutura física, eu vou pular aqui. Já falamos bastante mal da infraestrutura física brasileira. Infraestrutura financeira também vou pular. O Brasil é razoavelmente bom em infraestrutura financeira. Tem algumas coisas excelentes, outras coisas não tem financiamento, porque nós estamos ruinzinho lá. Conectividade. Conectividade. Olha só, um mar de vermelhos. Esse é o papel da igreja. A igreja é a maior multinacional do mundo. Ela está em todos os países. Ontem foi falado aqui, e é a minha experiência, eu viajo bastante. Você chegar numa, sei lá, chega em Atlanta, uma pessoa que eu nunca vi na vida, ela me coloca na casa, não vou nem falar do Rudy, que é covardia, né? Também, mas assim, ou do Toninho também, que foi o meu grande anfitrião aqui em Vitória, muitas vezes, aliás, tentamos retribuir. Então, mas chegar numa casa que eu nunca vi na vida, não seria a igreja, ela me dá a chave da casa dela. Eu falo, pastor, eu vou ter que trabalhar tal, está aqui a chave da casa, a geladeira, o carro, à vontade. E você fica sozinho numa casa que não é sua, você faz isso. É só a igreja que faz um negócio desse. É incrível. Porque eu viajo a negócio da Bank of New York e é muito para Nova York. São simpáticos, amáveis, te dão para jantar, tchau. Então você tem um nível de relacionamento que a igreja está estruturada para isso por definição. Se nos conectarmos, se nos unirmos, se nos conhecermos. Então tem que ter uma base de dados que você em qualquer lugar tem alguém que é cristão e que identifica com seus valores, que tem o mesmo Deus, que entende a sua linguagem. Você está em casa, em cada lugar do mundo. Tem multinacional que paga muito caro para fazer isso. E para nós é de graça. Conectividade. Então, queria guardar isso. E por último, a imagem do país é uma imagem que vai ser o reflexo de tudo isso. O Brasil tem uma imagem boa lá, aqueles verdinhos, em eventos internacionais, cultura, música, qualidade de vida, ruim. Abertura cultural, o Brasil é muito bem reconhecido lá. Mas assim, o primeiro lá é a imagem no âmbito dos negócios. Precisam no Brasil, principalmente na América Latina. Né, eu tive com o ministro da Fazenda da Colômbia, ele falou assim, olha, muito ruim fazer negócio com o Brasil, mas quem não pode dizer não para o Brasil? Tive com o presidente do Banco Central do México, que é o
um cara que queria ser até do FMI, aí, o Carstens. E ele disse, esse cara é muito inteligente, ele falou, olha, essa é a oportunidade da América Latina por 3 fatores. O mundo está olhando para a gente, é verdade, o timing é perfeito. Segundo, tem que ser o Brasil. Não tem nenhum outro país da América Latina que vai liderar esse processo se não for o Brasil. Olha que eu sou mexicano, para mim dizer isso é difícil. Mas se o Brasil não liderar esse processo, ninguém consegue, aqui na América Latina. E terceiro, tem que ser iniciativa privada, não pode ser governo. O governo tem um pensamento político de curto prazo. São as empresas que têm que pensar em longo prazo. Então, é o nosso negócio. Essa é uma apresentação que é o mais importante do contexto macroeconômico que eu queria dar para vocês. Deixa eu ver aqui. Posso pegar aqui? Alguma coisa só. Essa foi uma palestra que eu dei lá no... Eles chamam Hemispherical Meeting, muito chique. Reunião hemisférica, no BID aqui em setembro, agora em Washington, já fora da Brain. Né? Mesma coisa, os relatórios da Brain, então ele fala sobre o Brasil como hub, atratividade, talento, capital humano e conectividade, são relatórios específicos. Eu queria falar sobre conectividade, acho que está aqui, vamos lá. Isso aqui. Está em inglês, mas tudo bem, vocês entendem. Tem um ciclo para que essas coisas aconteçam. Começa com comércio de mercadorias e serviços, é o número 1 ali em cima. Você começa a importar e exportar coisas. Comércio de mercadorias e serviços. Ah, tem um pointer, que maravilha. Nada como um executivo preparado. Deve ser chinês aqui, né?